quero iniciar em oração, fazer uma oração, para que Deus venha estar abençoando esta live, abençoando a participação de todos quanto o Senhor aqui preparar, para estar participando da live conosco. Oremos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento de oração, queremos render graças a Ti, queremos glorificar o Teu nome por esta rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo na Tua palavra. Deus, eu me coloco em Tuas mãos, me coloco aqui, Senhor, diante de Ti como um instrumento, canal de bênçãos em Tuas mãos, para abençoar vidas através da Tua palavra. Senhor, usa meus lábios como Tu queres. Coloca palavras em meus lábios, Pai, na direção do Teu Espírito Santo. Quero antes, Pai, Te pedir perdão pela multidão dos meus pecados. Reconheço que nada sou, que nada posso fazer, que sem Ti nada sou, Senhor. Tu és a videira e nós somos as varas. E a Tua palavra diz que a vara de si mesmo não pode dar fruto. E o Senhor mesmo diz: sem mim nada podereis fazer. E eu reconheço, Pai, que sem o Senhor eu não sou nada. Mas estou aqui, Pai, humildemente, na Tua presença, para, Senhor, meu Deus, fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra, seguindo o ID do Evangelho, para estar aqui, Senhor, meu Deus, compartilhando da Tua palavra. Deus, venha abençoar cada vida, Pai, que participar desta live de oração e palavra, que cada vida que aqui, Senhor, meu Deus, estiver participando do começo ao fim, Jesus, e os que irão ver depois este vídeo, esta live, que as mãos do Senhor possa ir de encontro, Pai, possa alcançar estas vidas, e estas vidas sejam abençoadas pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. E que o Senhor venha estar, Senhor, visitando a casa de cada um. O Senhor conhece o profundo, escondido e oculto, a necessidade, a precisão. O Senhor conhece a vida de cada um, sabe o que nós precisamos. E eu te peço, Pai, Senhor, faça a Tua vontade na vida de cada um, dos meus irmãos, das minhas irmãs, visitando lares, familiares, visitando empresas, visitando, Senhor, trabalhos, comércios, visitando todas as áreas, Pai, da vida dos Teus filhos, tanto área financeira, sentimental, material, conjugal, familiar, filial. Pai, que as mãos do Senhor possa estar, Senhor, meu Deus, abençoando, Pai, porque cremos no Teu nome, cremos na Tua palavra, que só o Senhor pode abençoar, só o Senhor pode dar vida, só o Senhor que pode, Pai, fazer o melhor para nós. E nós estamos aqui diante do Senhor, clamando a Ti, buscando a Tua face, aprendendo da Tua palavra, porque o Senhor é o Deus vivo, Pai, Criador dos céus e da terra. A Tua palavra diz que o Senhor é o maior interessado em nos abençoar. E eu te peço, Espírito Santo, sê comigo, sê conosco neste momento, abrindo o meu entendimento, colocando palavra em meus lábios, e abrindo o entendimento de cada participante, cada ouvinte, para que possa compreender a Tua palavra e ser edificado. Pai, que seja feita a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O celular está um pouco longe, para mim está vendo os comentários. Aleluias. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos na live. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, seu lar, sua família. Glória a Jesus. Que Deus venha abençoar Silvana, Júlia, Kátia. Que Deus possa estar abençoando grandemente
tua vida, todos os participantes, em nome de Jesus. Quero estar deixando aqui uma palavra que fica no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus. Uma palavra essa que o Senhor colocou no meu coração mais cedo. E aqui eu quero estar compartilhando desta palavra, glória a Jesus, ao teu coração e ao meu coração. Mateus capítulo 9, no verso de número 9 ao 13, diz a palavra do Senhor. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. E aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aleluias. Se você puder estar compartilhando, aleluias, poder estar compartilhando essa live com mais pessoas no status, aleluias, que Deus possa estar abençoando. Diz assim a palavra de Deus, né? Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Jesus ia passando e ele passa em frente à alfândega. A alfândega é um lugar que onde cobra impostos. E Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E Jesus diz a ele: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E logo eles foram para a casa para a casa de Mateus. Em Lucas está escrito Levi. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com ele, com Jesus e seus discípulos. Juntamente com Jesus e seus discípulos. Então eles estavam ali na casa de Levi, na casa de Mateus, que foi aquele que estava na alfândega, cobrando impostos, trabalhando. Jesus convida ele para seguir, ele imediatamente larga o seu trabalho e começa a seguir Jesus. E ali eles vão para a casa de Mateus. E eles assentam à mesa, Jesus e seus discípulos assentam à mesa, e a Bíblia diz que chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com eles, com Jesus e seus discípulos. E no verso 11 diz que os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o seu mestre, o vosso mestre, com publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque o que o Senhor Jesus diz para eles. Glória a Jesus. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então Jesus, ele estava mostrando para aqueles religiosos, os fariseus e os publicanos, que Jesus, ele era um homem, ele era um Deus misericordioso. Ele era um Deus misericordioso.
Então ele diz: aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eles eram homens que que sacrificavam muito. Você pode ver em várias passagens da Bíblia Jesus advertindo eles, dizendo: olha, vocês são como sepulcros caiados, porque priorizam, limpam somente o exterior do copo, mas o vosso interior está contaminado, está podre, está sujo. E certa vez os fariseus, eles indagam ali, dizendo para Jesus: olha, os vossos discípulos, eles sentam e comem sem lavar as mãos. Jesus olha para eles e diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque daquilo que está em abundância do coração, disso fala a boca, porque é do coração que procede os maus pensamentos, é do coração que procede o mal, tanto invejas, homicídios, bebedices. Então Jesus estava mostrando para os fariseus que o que contaminava o homem não é o que entrava, mas o que saía. Então aqui também Jesus está mostrando para eles que Jesus, ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia, ele quer amor, ele quer que eles vivam uma vida de misericórdia. Jesus ele fala da parábola do bom samaritano, que um homem, ele passando pela rua, os saqueadores vêm ali, roubam ele, machucam ele, batem nele e deixam ele ali. E de repente vem um levita, passa de longe, vem um sacerdote, passa de longe, e lá de repente vem um bom samaritano que pega ele, cura as suas feridas, coloca no ombro e leva, e ali deixa em uma pousada, que ali para ser cuidado. E ele paga e diz: ó, quando eu voltar eu vou pagar em dobro, eu vou pagar o que gastar daqui para frente, novamente na minha volta. Então Jesus ele sempre ali mostrando que advertindo os fariseus sempre cutucando Jesus. Então nesta passagem aqui Jesus diz que eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os justos aqui que Jesus estava mencionando eram aqueles que se achavam ser justos, como os fariseus, como a parábola do fariseu e o publicano. A Bíblia diz que 2 homens vão ao templo para orar, um fariseu e um publicano, e o fariseu em pé, de um lado, ele orava, e ali ele se exaltava, dizendo: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como este pecador, publicano, eu dou 10% de tudo quanto eu possuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E enquanto isso, o publicano estava ali, batendo no peito, e a Bíblia diz que ele não tinha nem coragem sequer de olhar para o céu, e batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim que sou pecador. Enquanto isso, o fariseu se exaltava, e Jesus diz: na verdade eu vos digo que este saiu justificado. Este saiu justificado, porque ele se humilhou, ele reconheceu quem ele era, ele se humilhou diante de Deus, enquanto o outro se exaltava. Ele diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então ele se humilhou diante do Senhor. Ele se humilhou, batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus aqui ele diz para os fariseus: ide, porém, aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele se aproximava de pecadores, de publicanos, e a intenção de Jesus era salvar, era libertar. Certa vez Jesus estava pregando nas aldeias o evangelho do reino, e a Bíblia diz que Jesus viu uma grande multidão que andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor, e Jesus diz aos discípulos: rogai pois ao Pai da seara que mande ceifeiros
mande trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então Jesus, ele veio para salvar. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus veio e foi para os perdidos. Jesus veio e foi para os pecadores. Enquanto uns se exaltam, querem ser os super crentes, o publicano estava lá, batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Reconhecia a sua humanidade, reconhecia a sua miserabilidade, os seus pecados, a sua fraqueza. Então, o que quer dizer essa palavra para nós hoje? Que Jesus, ele sabe das nossas fragilidades, ele sabe das nossas falhas, de quem somos, das nossas limitações. Jesus, ele passou por tudo aquilo, então ele sabe as tentações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, sabe que somos falhos, que somos seres limitados, e ele diz: misericórdia quero e não sacrifício, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, se você ou algum ouvinte se sente indigno da salvação, se sente indigno do perdão de Jesus, saiba que você é merecedor deste perdão. Saiba que você é merecedor do amor de Cristo. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa como é o estado da sua vida. O importante é quando você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você arrepende de todos os seus pecados e deixa. A Bíblia diz: aquele que arrepender de todo o seu coração alcançará misericórdia. Todos aqueles que arrependem e deixam alcançará misericórdia. Quando Jesus estava ali na praia escrevendo na areia, os fariseus chegam com aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e ele diz: mestre, na lei de Moisés tem que ser apedrejado até a morte. Jesus olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do menor ao maior todos saem, e aquela mulher fica sozinha. Jesus levanta a cabeça, olha para ela e diz: mulher, cadê os seus acusadores? E ela diz: não tem nenhum, Jesus, não tem nenhum. E ele diz: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Aquele homem que foi descido numa cama, no telhado, Jesus, ele diz: perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. Aí ele diz para ele mais ainda: vai, não peques mais. O paralítico do tanque de Betesda. Então, meus irmãos, Jesus, ele veio para perdoar, ele veio para salvar. 1 João capítulo 2, João diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz: o qual se deu a si mesmo para nos remir de todas as nossas iniquidades, separar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então tem solução para ti. Tem perdão, tem amor de Deus para a sua vida, independente de quem você seja. Quando Jesus estava crucificado, tinha dois bandidos do seu lado, um do lado do outro. E a Bíblia diz que um zombava de Jesus, enquanto o outro falava para ele: mestre. Primeiro começa chamando Jesus de mestre. Enquanto o outro estava se atacando, Jesus não deu nem a mínima para ele. Mas quando aquele diz: mestre, lembra-te de mim quando estiver no paraíso, Jesus olha para ele e responde e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, Jesus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor, é um Deus de perdão, mas também é um Deus de justiça. Mas quando uma pessoa vem com o coração contrito e aquebrantado, se humilha diante de Deus, é quando, como o publicano ali batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ele alcançou misericórdia porque ele se humilhou. Jesus diz: aquele que a si mesmo se humilha alcançará misericórdia. Quando você reconhece
os seus pecados, confessa diante do Senhor Jesus: Deus, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, mas eu me arrependo profundamente de todo o meu coração. Me perdoa e me aceita como teu servo. E quando o Senhor Jesus ele olha para o teu coração e reconhece o verdadeiro, sincero arrependimento, quando vê que o arrependimento é verdadeiro, é puro, é sincero, aí sim alcançará misericórdia. Aí sim alcançará misericórdia. Então, meus irmãos, Jesus, ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pelos nossos pecados. Então Jesus ele adverte ali os fariseus dizendo: ide, porém, aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, irmãos, ele veio para nos remir de todas as nossas iniquidades. 1 João, capítulo 3, João, ele começa admirando o amor de Cristo, dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é quando nós aceitamos a Jesus, como nós nos entregamos de corpo, alma e espírito a Ele. Quando nós aceitamos segui-lo, Ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Então, quando a gente aceita Ele de corpo, alma e espírito, entendemos a sua mensagem, entendemos o seu caminho, entendemos a sua vontade, aí João diz aqui: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Então, irmãos, Jesus, ele morreu, ele foi crucificado para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. Ele morreu para nos libertar das cadeias de Satanás. Aqui diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aí diz aqui: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para nos libertar, para nos arrancar das garras de Satanás, para nos libertar, para nos salvar da morte, do pecado, da perdição. E Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele convida você dizendo: olha, vinde a mim, chegai-vos a mim, eu tenho alívio, eu tenho descanso, eu tenho vida. Ah, mas eu tô isso, eu tô aquilo. Só venha. A transformação é dele, é ele que faz. A mudança é ele que faz, é ele que transforma, é ele que liberta. Quando eu me converti, com 18 anos de idade, eu vim do mundo das drogas, e eu não gosto muito de falar de mim, de ocupar esse tempo para falar de mim, mas eu quero falar um pouco do meu testemunho. Eu era uma pessoa que, para a sociedade, eu era conhecido como um drogado, como um zero à esquerda. Um amigo meu que eu cresci dentro da casa dele, ele chegou até a falar para minha mãe que eu não tinha mais solução, já não tinha mudança mais para mim. E minha mãe fala que ela olhou dentro do olho dele e disse: há solução, porque o meu filho foi Deus que me deu. E Deus, ele está nas mãos de Deus, e Deus vai mudar a vida dele. E eu me lembro que todas as vezes que eu estava em uma festa, em algum lugar, enquanto eu estava nas noitadas, minha mãe estava orando por mim, pela minha libertação. E Deus permitiu a gente ir para uma cidade chamada Itapaci,
onde eu não conhecia ninguém, porque se fosse no setor onde todos me conheciam, eu não queria ir por causa das pessoas ali que eu cresci conhecendo, e eu tinha aquele preconceito por causa disso. Então Jesus, ele permitiu eu ir para uma outra cidade, para lá eu ter um encontro com ele. Então nesse dia, minha mãe, meu cunhado, minhas irmãs, minha irmã já tinham desistido. Eu acho que imagino que já tinha desistido de me chamar para ir para a igreja, de tanto chamar eu não ia. Aí nesse dia, Deus, eu senti o chamado tão forte de Deus no meu coração, que eu falei para o meu cunhado, eu falei: Alexandre, vamos para a igreja hoje? Aí ele falou: não, hoje não, porque eu estou cansado. Ele tinha trabalhava com motorista de caminhão. Eu falei: não, então fala para mim onde é que eu vou só. A vontade era tanta de ir aquele dia, eu estava sentindo um chamado tão forte. Eu falei para ele: fala para mim onde é que eu vou só. E eu já cheguei na casa dele, a gente estava no lago. Aí chegamos na casa dele, eu já fui pro banheiro para me arrumar para ir para a igreja. E eles decidiram ali, mudaram de ideia e foram comigo. Me lembro que eu cheguei na igreja, eu não sabia orar. E eu ajoelhei, eu já sabia que era o próprio Deus que estava me chamando ali naquele momento. Eu falei com Deus, falei: Deus, se foi o Senhor que me trouxe aqui, fala comigo. Eu sentei no banco, o pastor começou a pregar, parecia que ele conhecia a minha vida todinha. E ali eu chorava no banco igual criança, igual menino novo, soluçava e sentindo aquela graça, aquela alegria, aquele amor tão grande, aquela paz. Parecia que um fardo tirou das minhas costas. E no final do culto, era na igreja pentecostal Deus é Amor, de Itapaci, há uma irmã chamada Irmã Eva, que era o nome da minha mãe. Ela foi orar pelos divinos dons do Espírito Santo, orar por revelação. E eu falei no pensamento, falei: Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, que o Senhor usa ela. O prazo de eu terminar de falar, Deus revelou para ela: tem uma pessoa aqui no nosso meio que Deus tem um projeto na sua vida e Ele tem pressa de te usar. Se você dá espaço, dá lugar, Ele vai te usar. Eu já levantei a mão e Deus confirmou que era eu, já caí em prantos no chão, agradecendo a Deus. E ali, quando finalizou o culto, o pastor fez o apelo. Eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Na época eu andava de skate e eu tinha uns amigos também que andavam de skate comigo. E esse foi um fim de semana que a gente foi passar na casa da minha irmã, do meu cunhado, em Itapaci. E quando chegamos na semana, foi segunda-feira, eu fui para o trabalho, aquela alegria por ter encontrado com Jesus, por ter tido um encontro com Ele. Aquela graça, aquela paz que eu estava tão maravilhosa que eu queria compartilhar com todo mundo, mas eu não sabia como. E aí eu cheguei nos meus amigos e falei para eu falei para ele, eu aceitei Jesus, você podia ir na igreja comigo. Aí ele falou algo para mim que ali serviu como um impulso, um incentivo para mim. Depois, mais para frente, eu fui agradecer a ele por aquilo que ele tinha falado. Ele falou para mim: primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisto do olho do teu irmão. Eu entendi, eu baixei a cabeça e falei: amém. Baixei a cabeça, fui pro meu canto, e trabalhando ali eu entendi o que ele quis dizer. Aí eu fui na filha do meu patrão, falei com ela, falei: Carol, me empresta um dinheiro para mim comprar uma Bíblia, quando eu receber eu te pago. Aí ela foi e me emprestou o dinheiro. Acabou o expediente, eu já corri, fui na livraria chamada Jerusalém, na 24 de outubro, em Campinas, em Goiânia. E ali eu comprei a Bíblia e fui embora para casa. Peguei o ônibus ali mesmo, na 24, tinha um expresso que ia para o meu setor. E o ponto de ônibus era em frente à igreja Deus é Amor, que a minha mãe congregava, que eu cresci. E eu já desci, a mesma roupa que eu estava, eu já desci ali na igreja. E participei do culto ali e voltei para casa. Mas aí então eu ainda estava usando droga, eu estava no processo de libertação.
mas eu queria muito ali me libertar, eu estava muito apaixonado por Jesus. E com 18 anos de idade, eu lembro que eu cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto, ajoelhei no pé da cama, coloquei a Bíblia nova que eu tinha acabado de comprar ali e falei com Deus. Eu não sabia orar, eu falei com Deus, falei: Deus, o mesmo vício que eu tenho pela droga, que eu ainda estava usando, que eu tenho pela droga, me tira de mim e me vicia na tua palavra, porque a tua palavra dá vida e a droga mata. E ali eu falei com Deus com tanta paixão que ele ouviu. E eu lembro que quando eu comecei a minha fé, eu ia todo sábado para a vigília na Avenida 74, em Goiânia, no centro de Goiânia, ali próximo ao Walmart, próximo à Feira Hippie. Até hoje acredito que tem vigília lá. E eu todo sábado estava lá buscando. Eu lembro que um dia eu estava na vigília, eu tinha chamado um amigo meu, mas a namorada dele para ir comigo, e a gente foi. E uma jovem cantou, duas irmãs jovens, irmãs de sangue, cantou um hino lá, que aquilo ali foi uma injeção de ânimo para mim. Ali eu chorei, aquele hino nunca mais saiu da minha mente. Que foi ali que me deu me pegou pela mão, me colocou de pé. Eu falei: agora é pra frente. É o hino Lauriette, Palavras com Gemidos, que palavras todos já conhecem, não vou cantar para não dar direitos autorais aqui. E aquele hino ali me deu aquela injeção. Eu comecei a buscar, comecei a ler a Bíblia, toda dúvida que eu tinha anotava. Eu ia para o pastor, ia para alguém que tinha mais conhecimento e perguntava: o que significa isso, o que significa aquilo, e aquela sede pela palavra. Não faltava um culto, não faltava um culto de ensino, e buscando, e chegava em casa, eu terminava o culto, eu ia ler a Bíblia. Quando eu via já era 3 horas da manhã, orando e lendo Bíblia. E todas as profecias na igreja, Deus usava um pregador de fora que vinha: Deus tem pressa de te usar, Deus tem pressa de te usar. E eu só falava com Deus: Deus, eu não sei orar, não sei ler Bíblia, não entendo nada, mas se o Senhor falou, é o Senhor que capacita, eis-me aqui. Eu comecei a me entregar, Deus falando: quero te usar. Eu falei: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida. Eu não buscava a minha vontade, eu buscava a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque Ele viu em mim algo que ninguém mais via. Eu era um drogado, eu era uma pessoa que era rejeitada. As pessoas olhavam para mim e falavam que eu não tinha mais solução. Muitos amigos meus naquela época morreram matados por causa de torcida organizada, por causa de droga. E Jesus veio e me resgatou a minha vida. E eu lembro que eu comecei a lutar, a orar, me preparar para batizar. E eu me batizei em 2013, e 6 meses após o batismo, depois do batismo, eu comecei o meu ministério de pregação, ministério da palavra, com 6 meses de batismo. Eu me lembro que eu estava com uma sede tão grande, assim, com amor pela palavra, mas só que eu era imaturo ali. E teve um culto de jovem no domingo, na sede da Igreja Pentecostal Deus e Amor, onde eu congregava no culto de jovem dos domingos. Eu cheguei no pastor e falei: pastor, quem vai pregar hoje? Ele falou: ainda não tenho. Eu falei: deixa eu pregar. Eu estava numa sede assim, estava naquele fogo, na graça, orando e jejuando e buscando, me santificando, já estava batizado. Aí ele falou: amém, você quer pregar? Eu falei: quero. Aí eu não sabia nem para onde ia. Aí ele falou, eu falei para ele: aonde eu prego? Ele falou: prega a história de Davi. Eu falei: tá bom. E eu subi ali naquele fogo, em cima do altar, na sede, a igreja lotada de gente, cheia de gente. E ali foi quando eu vi aquele tanto de gente ali, o fogo apagou na hora. Parece que jogaram um balde de água fria, e eu comecei a tremer, comecei a ficar nervoso ali, gaguejar. Mas antes de entregar o microfone, eu não consegui pregar. Antes de entregar o microfone, eu falei para a igreja, eu falei: irmãos, hoje eu travei. Hoje eu não consegui.
Mas a próxima vez que eu subir aqui vai ser diferente. A próxima vez. Aquilo ali não me parou. Aquilo ali não me derrubou, não me derrotou. Porque eu sabia o que eu queria, eu sabia o que Deus queria para mim. Eu só não estava preparado ainda. Então naquele momento eu aprendi uma coisa com Deus: nunca me oferecer e nunca rejeitar. Porque quando você se oferece, você está indo pela sua vontade. E Deus não está no controle, Deus não está no negócio, porque você está indo pela sua vontade. Mas quando o convite vem, aí já é a vontade de Deus, porque Deus que faz os convites, Deus que prepara os convites. Então quando você oferece, você está indo pela sua própria vontade, então você está indo sozinho, Deus não está no negócio. Mas quando você rejeita, você já está rejeitando a vontade de Deus. Então uma coisa que eu aprendi: nunca oferecer e nunca rejeitar o chamado de Deus. E isso eu tenho levado a minha vida, fazendo a vontade do Senhor. Tropeçar, a gente tropeça, a gente cai, se levanta. A gente só não pode permanecer no erro. A gente não pode permanecer, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vários homens da Bíblia caíram: Salomão, Davi, Sansão, Saul. Mas Deus, ele é aquele que levanta o caído. É aquele que restaura, né? Que restaura. Então, meus irmãos, eu comecei o meu ministério de pregação, mas o pastor da igreja que eu congregava começou a ver a minha evolução, os jovens chegando ali na igreja, e ele abriu um culto de jovens no sábado, e eu comecei a ligar para pregadores, amigos meus, para pregar nesse dia, que era o primeiro dia do culto de jovem, era a inauguração, o primeiro dia do culto. Eu ligo para um, ligo para outro: irmãos, vai ter um culto de jovem, vai ser o primeiro dia, você podia vir pregar aqui. Aí eu liguei para uma amiga minha, que tinha cantado os hinos, o hino de Lauriette, que eu contei na vigília. Depois a gente virou amiga, ela era namorada do amigo meu. E eu fui e liguei para ela, falei: você podia pregar aqui e tal. Mas nisso eu já tinha passado pelaquela fase, já estava afiado da palavra, e eu não estava esperando o tempo de Deus para pregar, para subir. Aí ela falou para mim, falou: eu vou ver, mas por que você não prega? Aí aquilo ali, veio aquela palavra assim, e eu fui orar a Deus. Falei: Deus, será se é o tempo? Será se é a tua vontade? Aí eu fui para a Bíblia. Falei: Deus, eu quero que o Senhor me confirma na tua palavra. Aí, quando eu abri a Bíblia, apareceu naquela passagem, quando Deus chama Moisés. Moisés estava diante da sarça, e Moisés fala para ele: Deus, mas logo eu, que sou um homem de duros lábios, Jesus. Aí Deus fala para ele: Moisés, não fui eu que fiz a boca, não foi eu que fiz quem fala, não foi eu que fiz o olho, então vai, porque eu falarei por ti. Então ali já me deu um ânimo, mas ainda pedi outra confirmação de Deus. Falei: Deus, eu quero que o Senhor me confirme de novo. Aí eu abri a Bíblia e caiu naquela passagem: não cuideis com o que há de falar, porque o meu Espírito que falará em vós. Aí eu já deu aquele ânimo. Falei: Deus, agora então eu quero que o Senhor me dê uma palavra para me estudar e me preparar. Aí Deus me deu. A primeira mensagem que eu preguei foi em Mateus 'Mateus capítulos. Glória a Deus. Capítulo 9, do verso 35 ao 38. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino na sinagoga deles, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E
viu Jesus a grande multidão e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E disse Jesus aos discípulos: rogai, pois, ao Pai da seara que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então essa foi a minha primeira pregação, foi a minha primeira ministração. E aí começou Deus soprar o meu nome, e eu comecei a pregar em congressos, festividades, e onde tem uma igreja Deus é Amor ali em Goiânia, Deus, Ele preparou ali para mim estar ministrando para a glória do nome dele, para cumprir as promessas dele na minha vida. Várias cidades, Anicuns, Maripotaba, várias cidades mesmo. Então, Tocantins, Palmas. Então, o Senhor, Ele fez maravilhas na minha vida. Com 19 anos, fui pastor da primeira congregação, onde eu fiquei ali um ano e fui dirigente, né? Não fui consagrado a pastor, fui dirigente, onde eu fiquei um ano e 8 meses, quer dizer, 8 meses com a primeira. A segunda eu fiquei 1 ano e 9 meses. A terceira eu fiquei 1 ano e 9 meses. A primeira foi no setor Dona Iris ali, no Trindade 2, Dona Iris 2, em frente à feira. A segunda foi no bairro Ana Rosa, em Trindade, próximo ao cemitério, próximo à Basílica ali, a igreja nova, a igreja católica. E a terceira foi perto do Fim Social, não me lembro o nome do setor. E a quarta, a última, foi no setor Marista, no fundo da Coca-Cola, ali próximo ao Ponta Caiana, mais a 1. Então foi 4 congregações durante 6, 7 anos, não me falha a memória, e Deus, Ele fez maravilhas. Mas como a obra é melindrosa, tem seus espinhos, aí passei por uns processos da vida. Então, meus irmãos, mas Deus, Ele chama, Ele pega, a Bíblia diz que Ele pega os que não são para confundir os que são. Então eu tive a oportunidade já de fazer teologia, mas o Espírito Santo de Deus me advertiu, disse: eu quero ser o teu professor, porque eu vou te ensinar do meu jeito, para você pregar do jeito que eu quero que você pregue. Eu falei: amém, Senhor, glória a Deus. Então que seja feita a tua vontade. Mas eu estudo, eu leio a Bíblia, tenho as Bíblias que eu gosto de estudar, a Bíblia que eu ganhei de presente, Bíblia do pregador pentecostal, tem um curso básico de teologia aqui, tem a Bíblia, a primeira Bíblia de estudo que eu tive, que eu ganhei, foi a Bíblia de estudo Plenitude, também tem um estudo bom e eu estudo bastante nela. Eu tinha a Bíblia de estudo pentecostal também, tinha alguns livros, então o próprio Espírito Santo de Deus vai me direcionando a partir daí, e Deus, ele foi capacitando. Então, para me chegar aqui, meus irmãos, não foi fácil. Eu não caí de paraquedas, não foi algo assim que foi o próprio Deus que chamou. Eu com 18 anos de idade, hoje eu vou fazer 34, então foi em 2013 que eu comecei minha caminhada com Cristo, onde eu batizei e passei por altos e baixos, sim, mas quando você experimenta a graça de Deus, você não consegue viver sem a presença. Quando você experimenta a real presença do Espírito Santo, você não consegue viver sem. Então, Jesus, ele diz: eu não vim para os são, porque os são não precisam de médico, mas eu vim para os pecadores ao arrependimento. 1 João, capítulo 1, João, ele diz, 1 João, para finalizar aqui, para a gente orar, 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao 10, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos
que não pecamos, fazemos mentirosos e a palavra não está em nós. Amém? Que Deus, em Cristo, vos abençoe, que a palavra do Espírito, a palavra de Deus fale em vossos corações, possa trazer edificação com esse breve testemunho. E vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, por todos os participantes, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, mais uma vez, me elevo a Ti em oração, Pai, e venho agradecer a Ti por esta rica oportunidade, por esta palavra, por cada pessoa, Pai, que está aqui conosco nesta live. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente estas vidas, que de bom grado, que está aí, Senhor, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. Que esta palavra venha, Senhor, trazer cura, gerar cura, vida, renovo, edificação, transformação no coração de cada um. Abençoa, Pai, a família, o lar. Abençoa, Pai, os entes queridos. Abençoa a vida espiritual, todas as áreas. Deus abençoa minha casa, minha esposa. Abençoa, Senhor, a saúde da minha esposa. Repreende toda a seta do inimigo, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, Pai, para trabalhar os Teus projetos em nossas vidas. Porque para estarmos aqui nessas lives, Pai, não tem sido fácil, porque o inimigo se levanta para tentar nos parar, para tentar atrapalhar, para tentar de todas as formas, Pai, impedir de que a obra do Senhor seja feita. Mas estamos aqui, Pai, de pé na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e o demônio e o mal seja envergonhado, Pai. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, nos nomeou, nos elegeu, para renunciar à nossa vontade, para viver a Tua vontade. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado na vida de todos os participantes. Eu quero orar, Pai, em favor da vida de cada inscrito deste canal. Que o Senhor possa estar abençoando o lar, família, em todas as áreas. Que a bênção do Senhor alcance a cada um. Meu Deus, cada comentário, cada vida, Pai, que passou por aqui, que vão ver esta pregação, que vão participar desta oração, em nome do Senhor Jesus, alcance a cada um e entregue a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida, teu lar, tua família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre tua vida. Muito obrigado pela participação e até a próxima terça-feira, que vamos estar gravando novamente outra live. Que o Senhor Jesus possa estar falando no teu coração através das mensagens, das palavras sendo ministradas nessas lives, nos vídeos que estarei postando. Que o nome do Senhor Jesus sempre seja glorificado, seja louvado e exaltado. Porque o importante é que Ele cresça e que eu diminua. O meu papel aqui não é de me fazer conhecido, mas é fazer o nome dele conhecido. Amém? Que Deus abençoe sua vida.